Muito bem, hoje o Sextão recebe com muita alegria aqui nos nossos estúdios uma família abençoada, servos de Deus, família que tem um propósito, família que tem uma direção de Deus. E neste tempo de novidades, pastor, nos diz um pouquinho o que é que trouxe vocês aqui no Sextão. Me fale um pouquinho, parece que teve um vídeo, como é que foi isso? Nós fizemos um vídeo, pastor, falando da situação da Venezuela, Isso. comemorando a resposta de Deus a mais de 20 anos de oração. Resposta de Deus. Exatamente 27 anos. Uhum. Os venezuelanos, a igreja venezuelana, o povo venezuelano tem muitos anos orando. Orando não pela queda somente de um homem, Isso. não pela queda de uma pessoa, porque a luta é espiritual, a luta não é contra carne e sangue. Isso. Nós estamos orando pela queda de um sistema diabólico que tem escravizado o nosso país. Isso. Um sistema que tem escravizado o povo de Deus do mesmo jeito que o Israel estava escravo em Egito. Isso. E o povo de Israel clamava pedindo a Deus ser liberto do faraó. Nós como venezuelanos temos anos orando, clamando, fazendo vigília, jejum, nossa, fazendo campanha. Os venezuelanos temos feito de tudo, pastor. Os venezuelanos temos tudo que fala a Bíblia, temos feito, não? Uhum. Meu Deus. E o passado sábado, quando recebemos a notícia de que a captura de Nicolás Maduro, nós entendimos que era a resposta de Deus e que começava uma nova etapa para o povo venezuelano. Uma nova etapa onde já acaba o sofrimento, acaba a dor, acabam as mortes dos venezuelanos, a divisão da família venezuelana e um novo tempo onde o poder de Deus se manifesta e o avivamento chega à nossa nação. Um avivamento que já tem sido gerado nos últimos anos através do sofrimento. Então, acho que fizemos esse vídeo e acho que vocês viram, né? Vocês assistiram. Exato. Graças a Deus. Deus. Nos chamou a atenção pela forma dinâmica e pela forma assim tão descontraída que vocês fizeram. Graças a Deus, tivemos ali a graça dele que fizemos o vídeo, fomos os primeiros em fazer o vídeo. Isso. E nossa, se tornou viral. Hoje está com quantas mil visualizações? O primeiro vídeo tem 8 milhões de reproduções. Que foi o vídeo onde estamos falando, Sim. olha, capturaram o Isso. ditador que tal. E o vídeo que fizemos o dia seguinte tem já 29 milhões de reproduções em Instagram. Bacana. Então, Deus deu essa graça, abriu portas, não somente para compartilhar a notícia da Venezuela, mas também como família. Claro, porque claro. como família temos muito tempo orando para que Deus abra portas. Exato. Aqui no Brasil, para poder falar das consequências do que acontece quando a igreja não faz o trabalho. Isso. Porque tudo que vivemos na Venezuela foi culpa de uma igreja esfriada. E agora, o que está acontecendo na Venezuela é responsabilidade de uma igreja que se avivou. Então, ali em nosso país temos as duas mostras. O que acontece quando a igreja não faz nada e o que acontece quando a igreja clama, ora, faz jejum. E faz seu trabalho de Isso. também sair para as ruas, evangelizar, trabalhar, entender que nosso trabalho como igreja não é ficar nas quatro paredes do templo, sino sair para ser uma solução verdadeira para um povo que está sofrendo. Pastor Gabriel, então assim, hoje o Sextão, nós temos esse propósito, ouvir de uma família, servos de Deus, venezuelanos, ouvir as principais demandas que vocês consideram extremamente importantes para que nós possamos orar. Sim. A Igreja Batista Central, a nossa igreja, ela tem esse propósito de orar, de interceder, de abençoar outros ministérios. E você mencionou algo extremamente importante, a igreja venezuelana antes da queda e a igreja venezuelana depois desse fato ocorrido. E você disse que a igreja foi omissa antes, há anos atrás, que chegou ao que chegou, né? Explique um pouquinho melhor isso para nós. Bom, pastor, eu lembro que eu nasci em um lar cristão, né? Meus pais são pastores, eu sou o filho caçula de 4 irmãos, eu cresci na igreja, pulando nas cadeiras, debaixo das cadeiras, como todo filho de pastor, filho de pastor. Trabalho.
Todo filho de pastor. Isso. E Venezuela era um país muito rico. Exato. Era um dos países mais ricos da Latinoamérica. Era uma igreja muito próspera materialmente, mas muito carente espiritualmente. Eu lembro que fazíamos na Venezuela grandes congressos, sempre chegavam ministros dos Estados Unidos. Eu lembro estando na Venezuela, num lugar em Caracas que se chamava o Poliedro de Caracas. Era um grande ginásio. Isso. E ali chegavam ministros de todos os lugares, os mais reconhecidos de Latinoamérica, dos Estados Unidos. Eu lembro que eu fui no ano de 1999. E justamente nesse ano, fora desse lugar, nas ruas da Venezuela, nosso país estava sendo pegado pelo comunismo, estava sendo pegado pelo marxismo, estava sendo pegado por uma ideologia contrária à igreja. E a igreja estava dentro de suas quatro paredes, isolada, mas estava bem, né? Financeiramente falando. Fazendo seu culto para cristãos, mas não estava fazendo outra parte importante da igreja, porque a Bíblia nos fala que nosso trabalho é nos manter limpos, sem mancha, limpos do mundo, mas também que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e os órfãos. Então, tem a união de dois faces ali. Social e espiritual. Então, a igreja fica muito voltada somente na parte espiritual. E esquece que tem um papel social, tem um papel educacional. O único ente, a única estrutura que pode entrar em qualquer comunidade, seja uma comunidade que esteja tomada por uma facção, que esteja tomada por algum partido político, a única instituição que pode ir é a igreja. É a igreja, concordo plenamente. Então, na Venezuela, a igreja se tornou uma igreja cômoda, confortável, de muitos ungidos dentro do templo, mas sem uma presença fora. E nosso país foi pegado por uma ideologia satânica que representa o anticristo ideológico. Porque pega as mentes, começa a destruir a instituição da família, começa a destruir e atacar o matrimônio tradicional, começa a atacar a masculinidade, o verdadeiro rol da mulher. Então é uma distorção total. E nossa igreja não percebeu. Faltou uma visão profética. Ficou neutra, a igreja ficou neutra, sem ação. Mas faltou uma visão profética por falta de um trabalho nas ruas. Você me entende? Por não estar onde tinha que estar, por não estar nas comunidades, por não estar nos lugares, nas escolas, nas faculdades, perdeu o foco profético de que a Venezuela estava entrando em sua fase mais escura. Então, nós como igreja, como fala a Bíblia, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, você precisa conhecer para poder entender. Mas quando nós ficamos isolados dentro de nossa estrutura, nossa cúpula, nossa esfera religiosa, perdemos o contato com o entorno que Deus nos colocou. Isso aconteceu na Venezuela e eu vi como criança isso. E os grandes, e depois veio, muito pior, o medo de falar, a parceria com a ditadura de muitas igrejas, em troca de grandes templos, em troca de favores. E qual foi o resultado? Essas igrejas ficaram vazias. Esses grandes líderes perderam suas igrejas. E o avivamento que começou hoje na Venezuela é nas ruas, nas comunidades. Que os grandes templos foram fechados no final. Porque na Venezuela começou também uma perseguição religiosa muito forte. Além o êxodo dos venezuelanos, que saímos quase 8 milhões da Venezuela. Então, as igrejas ou ficavam vazias ou foram fechadas. Então, a igreja venezuelana percebeu isso muito tarde. Quando nós começamos a olhar o que estava acontecendo, a enxergar o que estava acontecendo, já era tarde, já não tinha retorno. Estava dominada totalmente. E já a ditadura tinha mudado até a Constituição da Venezuela e nós não tínhamos como lutar. Então, só ficou ver e fazer o trabalho que tínhamos que estar fazendo no 99. Estando nas ruas, nos comunicando com nosso povo, entendendo a história que estávamos vivendo, entendendo as dificuldades das pessoas e sendo agora
uma solução para essa dor, para essa preocupação. Agora eu estou chorando, não é pelo creme, agora é pela história mesmo. Sabe por quê, pastor? Porque isso me faz lembrar muito a igreja brasileira. Nós estamos hoje no nosso conforto, os grandes templos, ministérios milionários, multimilionários, olhando só para eles. E que Deus nos livre. Que Deus avive a nossa igreja, a nossa liderança, para que nós não tenhamos que passar por isso. E isso é uma história que Israel passou várias vezes. A Bíblia, esta palavra de Deus, nos alerta por dezenas de vezes que nós não precisamos abandonar a Deus, sofrer e depois buscar o retorno. Que foi o que aconteceu com a Venezuela, né? Foi o que aconteceu com a Venezuela. E não é culpa, não é culpa. Nós podemos até dizer, são os governantes, foi o líder X, o líder Y. Tudo bem, eles foram influenciados, né, pelas ideologias, pelas hostes demoníacas, mas a igreja não se posicionou. A igreja fez coluios, parcerias, como a pastora falou, de templos depois se esvaziaram, e hoje... infelizmente, alguns líderes no Brasil também andam por esse caminho de parcerias com políticas, com instituições financeiras, mas o Senhor há de despertar a nossa igreja e nós estamos felizes porque, assim, receber centenas de famílias cristãs venezuelanas que já passaram por isso é um alerta para nós, é um alerta. O que vocês estão fazendo aqui hoje é nos alertando. Povo de Deus brasileiro, abra os olhos. Povo de Deus brasileiro, entendam que a promessa de Deus ela precisa ser espalhada, multiplicada, precisa ser posicionada, né? Precisa ser divulgada. Não dá para ficar servo de Deus em quatro paredes. Mas nesse tempo de prosperidade que você experimentou muito jovenzinho, você também, né, pastor? As crianças não experimentaram disto, mas assim... Para vocês, naquela situação, depois que começaram a observar os seus pais como líderes, como é que foi, pastor, essa transição para os seus pais? E você como olhando, né? Você fez parte, mas não tão ativamente. Como é que foi chegar ao momento que dizer assim, poxa, agora não tem mais retorno, agora o que fazer? É muito difícil, por exemplo, eu sempre penso em meu pai, né? Ele é um colombiano, ele chegou à Venezuela há 40 anos. Sem nada. Era uma Venezuela de oportunidades. Sim. Um homem de muita fé. Ele começou um ministério e ao mesmo tempo começou uma empresa. E ele, há 25 anos, tinha um monte de crianças chegando na igreja sem pais, sem família, os pais na prisão. E meu pai com minha mãe alugaram uma casa e junto com minha irmã mais velha, cuidaram daquelas crianças, pagaram faculdade, pagaram a educação. Nós estamos falando de quantas crianças? Eram por volta de 25 crianças lá na Venezuela. E ele por isso é um chamado. Mas, pastor, era muito engraçado, porque chegava ao meio-dia, e eu lembro, eu tinha 5, 6 anos, e chegava um monte de pessoas a comer, e minha mãe falava, coloca mais água na sopa. Chegava um cara a vender roupa, camisa, árabe, e meu pai comprava camisa igualzinha para todos. Porque ele comprava no atacado, né? Isso, era claro, todo mundo igual. O meu pai é um homem muito corajoso, trabalhador. Você não tinha ciúme, não? Confessa. Confessa, amor. Confessa, você não ficava assim pensando. Meu pai ele era o mais novo de todos. Ou seja, aquilo tudo ele era o festa, bebê, né? então todo mundo consentia ele era o bebê da casa. Então, eu vi o esforço de meu pai como pastor, porque sabemos a entrega do que tem que fazer um pastor, e a entrega de meu pai na área empresarial. Meu pai tinha uma empresa de construção, e ele começou com muita fé, deram um terreno por lá que ele conseguiu e vendeu uma casa. Então, o objetivo dele era, bom, já eduquei a esses jovens, e esses jovens começaram a trabalhar na empresa. Sim. Se tornaram engenheiros, arquitetos, contadores. Além disso, se tornaram pastores. Então, meu pai, depois de 30 anos de trabalho, conseguiu levantar para seus filhos, para suas gerações, para seus netos, para sua igreja, seus filhos espirituais,
uma estabilidade econômica. Claro, claro. Mas hoje, na Venezuela, depois de tanto tempo de trabalho, meu pai é diabético e minha mãe também. E eles têm que escolher qual dos dois se coloca insulina. É muito injusto. É muito injusto. O trabalho de um homem já de 70 anos de idade, um homem de Deus, que é meu pastor, que dedicou todo para trabalhar, para servir a Deus, agora cruzado de braços, por causa de um regime, de uma ditadura. Então, tem que entender a magnitude disso. São famílias destruídas, são sonhos destruídos, são empresas venezuelanas de mais de 100 anos que foram expropriadas, que foram nacionalizadas. Então, é a destruição de um país. Então, um homem como ele, que dedicou toda a sua vida, um dia ele teve que ver seus filhos e seus netos saindo caminhando pelo mato. É muito injusto. É muito injusto. E não podemos esquecer que, sim, agora o avivamento está chegando e a Venezuela vai ser livre, em nome de Deus. Mas quantas vidas se perderam? Quantos homens, de décadas, né? quantos homens como meu pai? Quase três. Quantos jovens como décadas. nós que perdimos nossa juventude porque nós tínhamos 9 anos quando chegou a ditadura. E eu cresci meu pai falando: Gabriel, você tem que se treinar porque Deus vai te usar para avivar Venezuela, Deus vai te usar para transformar Venezuela. E então eu cresci: nossa, Deus vai me usar, Deus vai me preparar. Comecei a faculdade, quando faltava um ano para terminar a faculdade fechou por causa da ditadura. Tentei começar outra faculdade, então já não consegui, vamos começar outra, não deu também, não. A empresa de meu pai foi falida, porque o 80% das empresas venezuelanas faliram. Meu pai tinha uma empresa muito grande de construção. Então, há meus 31 anos, eu olho para a Vanessa e falo: Vanessa, eu não sei o que aconteceu, não sei em que erramos, a gente não votou por aquele cara, mas perdimos nossa juventude. Não apoiamos, não fomos... Vanessa. Não fomos parte, não Vanessa. éramos crianças. Perdimos nossa juventude. Eu falo porque é importante de falar, porque nós, não só como cristãos, como cidadãos, temos que ser conscientes das nossas escolhas. Exato. Porque nossas escolhas, elas não vão trazer consequências talvez para nós, sino para eles, nossos netos. Eu não escolhi o que aconteceu na Venezuela. Eu tive que pagar consequências. Eu não consegui terminar minha faculdade porque a faculdade fechou. Minha vida toda, minha juventude toda, foi lutando em contra de uma ditadura na Venezuela. Vendo como sobreviver, como fazer, onde conseguir comida, fazendo filas intermináveis para comprar comida, para comprar fraldas. Eu passei para minha meus juventude filhos. fazendo 6 horas de fila para comprar leite. 2 dias de fila para colocar gasolina no carro, e assim foi nossa juventude. Gasolina no carro. No carro, Gente, no gasolina... país com a maior com riqueza. maior Maior reserva riqueza. de petróleo do mundo, Eu, pastor. quando passei na Venezuela 20 anos atrás, gente, a gasolina... Eu Era passei quase lá de graça, era era de muito graça. barata. Eu vim dos Estados Unidos e passei pela Venezuela e estava dirigindo um carro 8 cilindros, ou seja, um carro que consumia muita gasolina. O tanque de quase 200 litros. O rapaz do posto, pastor, falou assim: olha, eu encho o seu tanque de gasolina se você me der um cobertor desse que eu estava trazendo da América. O cobertor custava quase nada. Eu falei: gente, mas é isso mesmo. É que era muito barata a gasolina. Não tinha. Imagina. E agora ficar horas na fila Não, para... 2 dias, 2 no dias. mínimo. E eles te entregam 20 litros de gasolina por mês. Por Se você mês. quer mais, você tem que pagar em dólares. Então, a gente viveu isso. Além disso, vivemos a repressão. Ninguém nos contou. Nós saímos durante nossa juventude, por mais de 10 anos seguidos, a defender nossos direitos. E fomos massacrados. Com certeza. Eu A gente lembro viveu, a gente viu A pessoas polícia- morrendo ao nosso lado, pastor. Então, Quando estavam tentando lutar pela sua liberdade. então vai além somente do espiritual, é o humano, é o emocional, é o psicológico. Que eu chego aos 31 anos, pastor, sem terminar a faculdade, sem ter onde trabalhar, porque a empresa do meu pai faliu, sem ter como manter meus filhos, ministerialmente também fracassado, porque o que Deus me preparou para pregar num país, não podia pregar porque sou perseguido político, não podia sair. Então, você chega aos 31 anos, não, e agora o que vamos fazer, Vanessa? Perdimos a juventude, e é um profundo fracasso humano. Você se sente Horrível. perdido. Você como pessoa,
como ministro se sente fracassado. Na área profissional se sente fracassado. Como pai se sente fracassado, porque não pode dar um futuro para seus filhos. Então falamos, vamos obrigar nossos 3 filhos a viver o mesmo? Não. E falamos, não. Então pegamos 2 malas, colocamos toda a nossa vida em 2 malas, todos nossos sonhos em 2 malas, todas as profecias que tínhamos recebido, as promessas de parte de Deus que íamos trabalhar na Venezuela, em 2 malas. Oh, Deus. E agora? Deve ter sido difícil. bem tenso. E agora, para onde vamos? Pegamos, atravessamos a Venezuela, caminhamos pelo mato, dormimos no chão, os filhos perguntando agora que eu não sei. Vamos para um país que nem falamos a língua, o idioma. E um processo de descobrimento como família, como pessoas, como pais, como esposos, como filhos. Porque para um filho de pastor que nasceu numa igreja, escutando a seu pai falar, Deus vai nos usar, Deus vai te levantar, Deus vai te levar. Chegar um momento que você está... É um grande fracasso. Eu acho que para mim, como pessoa, meu maior fracasso foi nessa área. Eu fracassei. A gente sentia que estava fora do Eu propósito estou de falhando. Deus. Eu estou nesse falando. Momento, Eu falhei para Deus. Eu falhei Assim porque sentíamos. eu tinha um chamado, um propósito. Onde está a tua promessa? Não tenho nem onde pregar. Porque nem falávamos a língua, pastor. Foi difícil mesmo. E eu quero, porque para nós foi até nessa parte, foi importante de ver. Nós, como igreja, geralmente, achamos assim, não podemos nos envolver com a parte política dos nossos países. E eu até entendo isso, mas... De nossas igrejas, tem que sair pessoas que sim possam se envolver. Sim. O Davi foi rei, ele liderou um país. E o Davi onde foi formado? Exatamente. Né? Na Venezuela eu escutei toda a vida. A política é do diabo. Crente, E o né? diabo pegou a lei. política, pastor. E falávamos isso. A política do diabo, a gente não pode se envolver. E o diabo pega a política. Então, sim, eu entendo que um pastor... talvez não pode se envolver em política, mas sim tem que estar inteirado do que acontece no seu país. E tem que formar pessoas. E tem que formar pessoas da nossa igreja. Das igrejas. Tem que sair os líderes para transformar nossa nação. Porque se não saem das igrejas, saem das prisões. Sair das prisões. E assim aconteceu na Venezuela. E eu sei que para vocês essa história também é parecida, porque no Brasil não é diferente. Mas nós escutamos tanto isso, pastor, até que chegou um momento em que começamos a ver, entender que a igreja tem que sim ver o que acontece no seu país, ter um contexto completo e formar parte da sociedade como uma solução real. A Bíblia nos ensina até na parte de governo qual é a parte correta, que é o certo. Uma postura, né? E então, se nós queremos ver nossos países como reis e sacerdotes, tá bom. Os reis são os que governam, os sacerdotes estamos nas igrejas. Mas o sacerdote é aquele que tem que dar o lineamento de parte de Deus para o rei e falar quando está fazendo errado. Só que quando na Venezuela começamos a ver isso, e começamos a tentar falar para os reis que estavam fazendo errado, começamos a ser perseguidos, nossas igrejas fechadas, pastores presos, e agora com espiões nas igrejas, ouvindo o que o pastor prega, e se eles não gostam... Eu não consigo falar com minha família. Não. Eu falo com meu irmão, e, irmão, como está tudo na Venezuela? E ele me responde, ok, bem, sim, tá bom. Porque nas ruas a polícia pega o WhatsApp e coloca no buscador de WhatsApp Maduro. E se você tem alguma informação falando, olha, vamos orar para que Deus remova e faça justiça e que Maduro se arrependa, vai preso. Então, por calar tanto tempo, depois não podíamos falar. Porque o espaço que você dá para o inimigo, ele vai tomar. Com certeza. Uma vez que está lançado a palavra, né, o inimigo toma a postura. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre esse impacto hoje lá na Venezuela. Mesmo vocês estando fora do contexto da Venezuela, qual é a leitura que vocês conseguem nos transmitir, sendo vocês venezuelanos e passando por tudo isso que vocês passaram? Como está a igreja venezuelana hoje lá, nesse momento de transição? Como é que vocês analisam isso?
Quer responder você, meu amor? Nossa igreja, acho que foi uma resposta de Deus a tanto sofrimento. A gente sabe que ainda falta muito. Porque é muito recente, né? E não só isso, sino que foi muito tempo também. 27 anos de implementar um modelo comunista. São gerações completas que cresceram nesse sistema. Então, a mudança na Venezuela não vai ser tão rápida, sobretudo mentalmente, mas nós achamos que já começou. Começou esse processo, nossa igreja está muito expectante do que vai acontecer, mas também já preparada para actuar, para trabalhar, para continuar agindo. Agora, na Venezuela, na verdade, os que estamos fora estamos comemorando. Estamos felizes de que o processo começou. Os que estão na Venezuela estão calados, porque ainda o sistema repressor está lá. Hoje, você não vê isso nos jornais, não vai ver isso na mídia, mas as facções da ditadura estão nas ruas hoje armadas. Estão olhando que ninguém esteja comemorando, que ninguém esteja falando, mas já começou, pastor, a mudança. Já o povo de Deus está pegando suas malas, suas coisas e vai sair do Egito. É forte, pastor, porque parte do que fez a ditadura, eles tentaram eliminar a igreja. Mas você viu, a igreja começou a crescer. Então, começaram a controlar e a usar a fome dos pastores, a usar a fome dos missionários para controlar eles e para falar, amedrentar e chantagear eles. Começaram, na Venezuela, um plano que se chama o Bom Pastor. Tem agora também Direção Nacional de Pastores. E isso estabelecido pelo governo? Pelo governo. Um plano Bom Pastor estabelecido pelo governo. Você alcançou a ver vídeos de pastores orando pelo Maduro? Não lembro. Se fizeram muito virais vídeos de pastores orando pelo Maduro. A igreja cristã está com Maduro. Mas por quê? Porque o governo começou a fazer um censo de todas as igrejas. E você agora, se quer ser igreja, está obrigado a pertencer a esse censo. Então, tem 2.000 igrejas, por exemplo, no estado Miranda, tem 2.000 igrejas. Cada uma dessas igrejas, quem é o pastor, quem é sua família, quem são seus filhos, onde moram. Então, o ditador vai fazer algum tipo de atividade. Entendamos uma coisa, que a Venezuela tem ligaduras muito fortes com a bruxaria cubana, a religião cubana. Chávez, o primeiro que faz no ano de 1999 é trazer da Cuba um monte de bruxos vestidos de branco, os babalaos, babalaos, se fala, a fazer babalaos, a fazer bruxaria, feitiçaria, a fazer tudo. Mas fizeram coisas horríveis lá, tipo pegar os ossos do libertador Simão Bolívar e moer eles e jogar acima do país fazendo pactos satânicos. Então, e eles fizeram isso na televisão, todo mundo viu, filmado. Não foi uma coisa escondida, era aberto. Então, nos últimos anos, eles perceberam, nossa, o povo está crescendo, o povo cristão, precisamos o voto, o apoio, calar que Jesus Cristo está conosco. Então, chamavam esses pastores. Na terça-feira, tem que ir a orar pelo Maduro. Não, eu não quero. Como que não quer? Você tem que ir. Sua igreja fica em tal lugar, sua esposa, seus filhos moram em tal lugar. E sabe o que é o mais forte? Que muitos homens de Deus recusaram. Então começaram a ser perseguidos, fecharam a igreja. Então, essa perseguição que muitos pastores, missionários, homens de Deus, homens, mulheres de Deus na Venezuela estão vivendo. Eles resistiram, eu não vou levantar a mão do tirano. Eu não vou ir orar por ele. Ah, você não vai? Perfeito, sua igreja fechada, sua família, seus filhos, sabemos onde moram. Então, muitos foram obrigados. Entende? Então, é verdade, eu admiro aqueles homens e mulheres que estão lá nesse país, do mesmo jeito que estão em outros países perseguidos. Isso. Falando, nós aqui vamos continuar, porque, por exemplo, em nossas igrejas, nós temos 20 igrejas em comunidades carentes, onde damos alimentação para 500 crianças.
E eu vi crescer eles, porque eles foram crianças que chegaram na igreja e se tornaram pastores. E eu vejo fotos deles agora, magros, perderam 10 quilos, 15 quilos, as pessoas cansadas, mas mesmo assim, todo sábado, eles vão para suas comunidades e dão alimento para 25, 30 crianças. Trabalham vendendo alguma coisa e o dia sábado estão ali fazendo uma sopa para as crianças venezuelanas, porque é o único dia que as crianças vão comer carne. Então, essa luta para que tudo isso esteja acontecendo agora, é um povo que por mais de 20 anos está resistindo, está sofrendo. E hoje continua, conforme a pastora mencionou, esse sistema não é tão mais ativo, mas continua ativo. Continua ativo, porque continua o ativo. ditador não era sozinho, era um sistema completo. Não dá para a igreja ir para as ruas celebrar hoje lá na Venezuela, não pode. Ninguém comemora. Ninguém está saindo das casas, vão trabalhar e voltam. Como se tudo tivesse normal, como no dia a dia, na rotina. Mas começam a acontecer algumas coisas, como por exemplo a libertação dos presos políticos. Isso. Ontem começaram agora a vender petróleo para os Estados Unidos, coisa que era proibida. Agora então, nós olhamos, olha, como que estão acontecendo algumas como coisas. Que é verdade que Trump está tomando o controle da Venezuela, como que tem uma mudança, mas eles continuam com as armas, continuam reprimindo, continuam chantageando o povo. Então, temos que continuar orando por esse povo que está lá. Essas mudanças não acontecem da noite para o dia, né? Foram, não é como você mencionou, 3 décadas de opressão e provavelmente... Agora, uma necessidade que eu tenho observado, e talvez este é o tema principal, sim, e a razão principal de vocês estarem aqui hoje, é a necessidade de nos alertar para orarmos, para que essa transição seja benéfica, primeiro para o povo venezuelano, para toda a nação, mas também para a igreja, para que a igreja desperte, não somente a igreja da Venezuela, mas a igreja da América Latina e principalmente a igreja brasileira, começando por nós, Igreja Batista Central. Você que está nos acompanhando aí hoje, neste Sexta On, nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui pela direção do Espírito Santo de Deus. É uma nação, são centenas e milhares de famílias, e dentre estas famílias, tem famílias que servem ao Senhor. Famílias, como o pastor mencionou, que trabalham a semana toda para fazer a divulgação das boas novas no sábado, através de um alimento, através de uma palavra, através de um gesto de conforto. Então, cabe a mim, cabe a você, servo de Deus, orarmos para que esta transição ocorra da melhor forma possível dentro do propósito do Criador. É por isso que estamos aqui. Este Sexta On de hoje e da próxima semana tem este objetivo: despertar você que está em casa, você que é servo de Deus. Primeiro, trazer a consciência. Você viu o que o pastor falou? Nós não podemos simplesmente nos calar. Nós precisamos orar pela nossa nação, orar pela liderança, orar pelos políticos, orar pelos homens de finanças, orar pela gestão educacional, pela gestão da saúde pública, orarmos para que o Senhor tenha a direção usando as igrejas, usando a cada um de nós. Então este é um dos propósitos, este é o propósito exclusivo deste Sexta On. Pastor, o senhor agora conte para nós, aliás, vou querer ouvir um pouquinho esses meninos aí. Como é que foi, me fala o seu nome novamente? Vitória. Vitória, e você? Natasha. Natasha, como é que foi para você, que você já é um pouquinho mais amadurecida, sair da casa, sair do contexto dos seus avós, seus pais, daquele contexto e começar assim, 2 malas? Como é que você observou tudo isso como serva de Deus que você fez uma oração extraordinária, eu vejo que você tem comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo. Como é que você, tão jovem, observou isto? Na caminhada ali, literalmente na caminhada mesmo, na travessia, né? Vamos falar assim. Foi bem difícil, né? Tinha 11 anos. E ter 11 anos, ter que sair do seu país e entender isso não é nada fácil. Isso. Então, eu lembro
de tudo. Eu lembro até dos últimos dias que estávamos lá em casa, enquanto toda a minha família estava se reunindo, chorando demais e nos despedindo. Lembro a gente, antes de sair para o barco, né? Porque a gente morava numa ilha, então tínhamos que sair de barco. E o único barco que tinha na ilha, né? Eu lembro desse dia, a gente se abraçando, se despedindo e a gente indo embora. E não foi nada fácil. Foi uma viagem longa de carro, ônibus. E é triste, né? Como criança, saber que você não sabe quando vai voltar a ver sua melhor amiga, por exemplo. Seus avós, seus primos, que não sabemos. E não só os que estão na Venezuela, também os que estão espalhados pelo mundo, porque por parte de pai minha família está na Venezuela, por parte de mãe está por todo o mundo. Então não é só a incerteza de ver a sua família, a incerteza do que vai acontecer com você agora, porque a gente estava indo sem saber o idioma direito, a gente não sabia nada, mas estávamos indo com confiança em Deus. Teve algum momento que você parou assim no segredo e orou e falou: Senhor? Teve algum momento assim que você parou em secreto e orou e falou: Senhor, o que é isso? Como é que vai ser? Como é que foi essa? Teve esse tempo, né, de medo, mas também eu sempre nas minhas orações falo: Senhor, eu não sei o que você está fazendo, mas eu te entrego todo esse momento, eu te entrego esse medo que todos estamos vivendo para que você faça o que quiser. Amém. Glória a Deus. Filhos abençoados, criados na presença do Senhor, torna tudo mais fácil, né, pastor? Amém. Tudo mais fácil. Nós vamos continuar aqui. Os desafios econômicos, nós já falamos um pouquinho. A população vulnerável também, nós falamos um pouquinho. Essa próxima tela nos mostra algumas situações, e aí eu preciso que vocês confirmem, façam uma validação do que nós temos aqui, porque o que nós temos é o que a mídia apresenta. Sim. E pode ser verdadeiro, pode ser falso, isso aí. E a mídia também tem um viés, né? Sim. Mas, por exemplo, a questão da dependência do petróleo, me parece que a Venezuela, além de ter o maior polo petrolífero do mundo, tem também uma riqueza de minérios, não é isso? Sim. Muito alta. Muito ouro, né? Me parece. No papel, isso é certo. No papel, a Venezuela depende do petróleo e por isso muitas pessoas agora falaram: nossa, os Estados Unidos estão entrando lá por causa do petróleo, mas tem uma realidade. Nossa indústria petroleira está destruída. Isso. Está destruída porque eles roubaram tudo, a falta de investimento. E hoje, a maior fonte de ingresso da Venezuela é o narcotráfico. Narcotráfico mesmo? Mesmo. Mesmo? Liderado pela ditadura. Por isso a Venezuela Por se isso chama que eles estão prendidos. narcoditadura. E não somente isso, temos tráfico de pessoas, jovens venezuelanas que desaparecem, mulheres venezuelanas que desaparecem, crianças. Então, mesmo que o petróleo esteja ali, o petróleo, os venezuelanos não vemos o petróleo. Não tem estrutura para refinar, para usar. O que estão refinando é um porcentagem muito baixo comparado com o que já foi feito na Venezuela. E tudo é para China, Cuba e Rússia. Sim. E eles não pagam por esse petróleo o preço que deveriam pagar. Então, quando falam que agora os Estados Unidos vai entrar e vai roubar seu petróleo, o petróleo venezuelano está sendo roubado há muitos anos. O 80% do petróleo que é produzido, que está produzindo China, é para a China. Isso, claro. O único que nós estamos vendendo agora um pouco é petróleo para os Estados Unidos, porque eles nunca deixaram de comprar, que eles compram por volta de 20% e é o que ingressa para o país. Mas igual o venezuelano não vê esse dinheiro. Claro. Porque eles ficam com esse dinheiro. Agora, a riqueza que tinha Maduro em Suíça, de 10 mil milhões de dólares, e em lingotes de ouro, isso não entrou para o venezuelano. Por isso a crise humanitária é tão forte. Isso, né? gera uma economia de guerra, onde, por exemplo, o salário de um venezuelano por mês é de $1. $1 por mês? Por mês. Estamos falando de R$5. Numa economia que está dolarizada, porque como eles recebem dinheiro
do narcotráfico, eles têm muito dinheiro, mas o venezuelano não tem acesso a isso. Uma economia onde o salário é de $1 e 1 quilo de carne, onde vimos quanto está o quilo de carne? $28. $28. $28 o quilo de uma carne. carne. Não é carne assim, vamos colocar uma picanha. Não, carne comum. Carne de comum. segunda, assim. Então, o 80% dos venezuelanos não comem carne. Espera aí, só um pouquinho, pastor. Você tem que trabalhar 28 meses para comprar se você pretender comer 1 quilo de carne de segunda. Isso. Que uma família Isso sem de gastar 4 em nada, pessoas, gastar em mais nada. Uma família de 4 pessoas, em promédio, pode gastar quantos quilos de carne por semana? Meu Deus do céu. Então, o governo, ao final de cada mês, dá uma bolsa de alimentação. Então, claro, o venezuelano que não tem para comer, recebe, claro. Mas o governo fala, mas você não pode sair para as ruas, não pode manifestar, não pode votar. E quando tenhamos eleições, porque lá fazem eleições, você tem que votar por mim. Com certeza. Então, estamos falando de que os hospitais estão destruídos, não tem medicamentos, que o 80% dos venezuelanos vivem em pobreza e o 50% vivem em extrema pobreza. O país que era o país mais rico da Latinoamérica, pastor. Temos Hoje que é mais pobre isso. que Haiti, pastor. Venezuela é mais pobre que Haiti. A Venezuela tem... Foi totalmente destruído por um terremoto, Exatamente. por uma coisa A Venezuela natural, tem 35 milhões de habitantes em total, mas tem 27 na Venezuela e tem 9 milhões de venezuelanos. 9 milhões de venezuelanos que fugiram como nós. Que fugimos caminhando pelo mato, pela floresta, porque a gente não chegou aqui em avião, a gente chegou caminhando pela floresta, com o coiote falando para nós, tem que caminhar rápido porque aqui matam pessoas todos os dias. Porque o exército venezuelano persegue as pessoas que estão fugindo. Pastor, é a maior crise de refugiados do mundo. É maior que Síria, que tem guerra, é maior que Ucrânia, que tem guerra. A gente não tem guerra, mas tem um sistema ideológico, político que oprime. Então, é como se do Brasil saíssem 60 milhões de brasileiros. Essa magnitude. Estamos falando de 9 milhões de venezuelanos. Então, sim, tudo isso é certo e pior. É pior, é usar o sofrimento e a dor para controlar um povo. É satânico, é maquiavélico, pastor. Satânico mesmo. Por exemplo, você chega a um hospital e seu filho está morrendo e eles não atendem você, a te ver que você forma parte do partido de governo. E se você não está inscrito dentro do partido de governo, você não é atendido e seu filho morre. Ali na porta do hospital. É esse nível de maldade. Porque os hospitais estão controlados por eles, né? Sim. Agora, você consegue entrar no hospital, por graça de Deus. Então, não tem insumos. Porque não tem insumos nos hospitais. Então, te falam, você tem que comprar. E para quem compra? Para eles mesmos. Pela porta de atrás, sai algum militar e fala, olha, eu estou vendendo aqui o kit cirúrgico que você precisa. Então, eles não têm no hospital, mas vendem por trás. É satânico, pastor. É diabólico. Deus não concorda com isso. Não, a Bíblia nos fala em Provérbios, eu estava lendo para minha filha, fala, Provérbios 31, do 8 ao 9, fala, abre tua boca pelo muro, no juízo dos desvalidos. Abre tua boca, julga com justiça e defende os direitos do pobre e do necessitado. A Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, é um livro em prol da justiça, em prol do bem-estar do povo. Não é somente um livro que fala de uma experiência sobrenatural, que mostra isso. Não é somente um livro que busca o crescimento espiritual, busca isso. É um livro que busca o bem-estar do povo. O verdadeiro cristianismo é cuidar uns dos outros. Deus fala, eu tenho planos de bem para ti. É isso mesmo. Planos de bem-estar. Deus quer nosso bem-estar. Então, Deus não se alegra de ver um povo que não tem, por causa de que roubaram, porque não é outra desculpa. Não foram as sanções, pastor. As sanções vieram muito depois da crise. Em 2017 começaram a ser aplicadas as sanções. E no 2013 já tinha crise. E eles ficaram milionários. Os filhos, os familiares dos líderes da ditadura estão milionários. Na Caracas, em meio da crise, eles estão em Ferraris. Dirigindo Ferraris. Isso a mídia não mostra, né? Não mostra. Pastor, a gente vê porque a gente vende lá. Isso vai soar muito forte. E o povo não tem papel higiênico para usar no banheiro. Você acha que Deus fica alegre com essa situação? Não.
Com certeza, e isso sem falar da parte educacional, né? Que é tão importante que é, para o crescimento que de um estrutura povo. de um povo. As escolas públicas do Estado não têm cadeiras, não têm quadros, não têm professores. Nossas crianças vão para a escola 1 ou 2 vezes por semana. Por quê? Nas escolas não tem água também, não tem energia ou eletricidade. Então imagina um povo que está crescendo e que nossa geração, próxima geração, não está aprendendo nada. E agora, não está sendo formada, agora, mas isso é planejado. Porque eles precisam um povo sem conhecimento. Mas olha isso, pastor. Fala, ensina para as crianças que Chaves é o segundo Jesus Cristo. Não, nem sequer o segundo. Falam, Chaves nosso que estás nos céus. E fazem a oração nas escolas. É dizer, o culto de adoração que fazem por Chaves, o culto à personalidade, é diabólico. É diabólico. Realmente a intervenção divina era necessária. Era né? necessária. Então, as pessoas me Então perguntam, fala, Ainda que seja usando outros governos, não interessa. Então, eu vou dar uma mas... opinião pessoal. As pessoas me falam, então você defende a direita? Você está falando que a igreja tem que ser de direita? E eu respondo o seguinte. Eu, como cristão, tenho que defender que aquele que esteja no poder me permita ter livre culto, me permita proclamar minha fé livremente. Isso é o que eu preciso. Eu não preciso que o presidente seja de minha igreja. Eu não preciso que o presidente seja meu pastor. Exato. Eu preciso que o presidente respeite meu direito a louvar a Deus livremente. Exato. Que A palavra de Deus, permita a igreja agir. Justiça, né? Então, eu vivi os dois sistemas. Um sistema, aquele que oprimiu meu país, de esquerda, socialista, não permite a igreja trabalhar. E não é só na Venezuela. China está perseguindo e matando cristãos. Nós estamos falando da Venezuela porque agora é está nosso aqui, país, né? E está aqui Mas, agora, né? Exatamente. Certamente, pastor, certamente, se você compara, todos têm erros. Políticos de um lado e do outro. Claro, claro. Mas, o que temos que fazer nós? Preparar eles, que sejam pessoas honestas, Isso. incompráveis, anticorruptíveis, incorruptíveis e que possam chegar a lugares de governo como chegou José. Isso, com justiça, com com justiça. retidão. É Isso que eu com preciso. temor a Deus, né? Isso, Então, um sistema principal. atual que tanto critica, de direita, capitalista, tem seus erros. Mas esse sistema permite a igreja entrar e fazer luz. O outro sistema que aplicaram na Venezuela não permite. Então chegamos em um ponto na Venezuela, imagina isso. Nós somos, sempre falamos como igreja da importância de orar pelos países onde os cristãos estão sendo perseguidos. Isso. E temos países onde, de verdade, os cristãos estão sendo perseguidos de um jeito horrível. E Isso, oramos claro, por eles. claro. Mas são países de outras religiões, onde o cristianismo está tentando se Exato, plantar. exato. Hoje, em Latinoamérica, nós estamos sendo perseguidos como cristãos em países cristãos. E isso não faz Exatamente. sentido algum. Não E faz. isso fala de uma falha da igreja. Isso mostra que como igreja... Em algum momento faltou posicionamento. Em algum momento faltou. Cedeu o território, né? Eu Ou acho que seja, não só- abriu mão do Não território. somente posicionamento, pastor. Eu lembro nos anos 95, 96, 97, 90, em Latinoamérica, eu não sei Brasil, mas em Latinoamérica de habla hispana, espanhol, a fala era essa. Deus já vai voltar. Isso. Não precisa ir para a escola, não precisa ir para a faculdade. Era isso mesmo, no Brasil também. Bom, qual foi Então. o resultado disso? Pessoas despreparadas. Os filhos dos pastores, os filhos da igreja não se prepararam, não se capacitaram. E aqueles que promoviam a Karl Marx, a Lenin, Eles o se comunismo, capacitaram. sim se prepararam. Então, a igreja tem não é somente se posicionar, é também se preparar e preparar nossas gerações. Porque é isso mesmo. Deus ensina na Bíblia, passarás esses ensinamentos de geração em geração, colocarás essas palavras em sua mente. E esse foi o mandato de Deus. E nós como igreja, ninguém tem que estudar, porque Cristo está voltando. Então, um monte de burros dentro da igreja, ninguém se capacitou. Todo Infelizmente. mundo muito fanático. Eu falo da Venezuela. Eu não sei no Brasil. Você está falando pela Venezuela. Estamos falando pela Mas Venezuela. no Brasil nós tivemos aí uma vertente, por exemplo, que infelizmente caminhou por esse caminho. Graças a Deus, o Brasil, por ser
um país intercontinental, acaba não tendo essa influência tão forte. Mas muitas instituições optaram por esse caminho, não se preparar, não estudar, não analisar o governo, não fazer parte de nada, com essa falsa bandeira de que, no sentido assim, gente, não precisa. Enquanto a igreja é isenta, não se prepara, o mundo se prepara. É isso. O mundo se prepara. Então, Cristo vai voltar, amém? Eu acredito, Isso, estamos aguardando com Ele, certeza, mas é o que a que Bíblia quando Ele diz. volte, nos encontre trabalhando, Isso. nos encontre fazendo o que Ele nos mandou fazer. Exatamente. Meus irmãos, chegamos ao fim deste Sexta 1, hoje, muito abençoado, muito impactante. Sexta-feira que vem, com certeza, esta família continuará conosco, trazendo aí novidades e trazendo necessidades para que eu e você possamos interceder. Então hoje eu quero agradecer rapidamente aqui a vocês todos que estiveram aqui, em nome de Jesus, e como todo Sexta-um, nós sempre terminamos orando. E hoje nós iremos colocar aqui na tela, até será um foco para o próximo programa, mas eu quero adiantar, para que nós possamos orar por algumas situações, não apenas da Venezuela, mas em específico da Venezuela, por nações que passam perseguições também. Mas, por exemplo, pela paz e estabilidade. Essa transição, com certeza, não será fácil, será desafiador para toda a sociedade venezuelana, para a América Latina, será desafiador para os líderes religiosos da Venezuela. Então, que nós possamos, como igreja, orarmos pela paz e pela estabilidade, pela restauração das famílias, que muitas famílias saíram, mas que não queriam sair, né? Eu tenho certeza, gente, eu já fui imigrante, aliás, a maior parte da minha vida passei fora do Brasil, e tinha dia que eu chorava, assim, eu preciso voltar para minha terra, preciso sentir o cheiro da minha terra, ouvir o meu povo, ouvir o meu idioma. Então, muitas famílias precisam de restauração, proteção para os irmãos que estão lá na Venezuela e para vocês também que estão fora, né? Porque assim, acaba que vocês trazem essa voz de esperança real para o que está acontecendo lá. Orarmos por impacto espiritual, para que o Senhor abra as portas novamente na Venezuela de forma surpreendente e o suprimento das necessidades básicas, né? Então nós oraremos por estes pedidos e já finalizaremos este Sexta-um com muita alegria. Tem algum voluntário para orar? Samu, quer começar essa oração? Sim? Vai, filho, pode Você orar. começa e nós continuamos. Apresenta a Venezuela, Pode ser? a família, tudo para que Deus cuide deles. Pode tá bom? ser? O que você Sim. acha? Vai, Vai, né? você Coloca ali o pode. microfone, vai. Vira o microfone aí e comece pedindo da sua forma mesmo. E nós vamos te acompanhar e oraremos por estes pedidos aqui. Amém. Deus, por favor, ajuda as pessoas que estão lá na Venezuela, Sim, que sim. não tem nada, Deus, que não tem para comer, que não tem onde dormir, Deus. Por favor, ajuda elas para que elas consigam um lugar estável, Deus. Sim, Jesus. Que todo mundo que esteja lá sofrendo, que já não sofra mais, Senhor, Deus, em nome de Jesus. abre as Amém. portas, Pai. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, tudo que foi mencionado aqui, tudo que foi esclarecido pelos teus servos, que têm responsabilidade diante da tua palavra. Pai querido, tudo é tão triste, Senhor, tão desafiador, e por isso nós colocamos diante do teu trono, colocamos diante do teu altar, Senhor, as nossas intercessões, como povo de Deus. Nós pedimos a ti, Senhor, pela paz naquele lugar. Pedimos a ti, Senhor, pela tua provisão, pela tua presença ali, Senhor, e a tua presença aqui também, despertando a igreja brasileira, despertando o povo de Deus a levantar um clamor, a ajudar em tempo oportuno, não apenas com a oração, mas de forma especial com doações, com situações como esta que estamos fazendo aqui, Senhor, divulgando esta necessidade. Pai querido, estabeleça ali as famílias, os teus servos, a liderança religiosa ali naquele lugar. Pai, abra a porta de volta da prosperidade para aquele lugar, do arrependimento, Senhor.
Nós nos arrependemos junto com os teus servos venezuelanos. Nós pedimos perdão, assim como Daniel fez, assim como os profetas fizeram, Senhor. Nós pedimos a Ti, perdoa, Pai, a nossa transgressão. Perdoa o erro, perdoa, Senhor, a Venezuela, os teus servos e servas, e nos restaure, dê-nos novamente alegria para sonharmos e começarmos novamente o teu propósito naquele lugar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada centímetro quadrado daquele território venezuelano. Nós colocamos diante das tuas mãos, Senhor, colocamos esta batalha espiritual, sabendo que o Senhor já sempre foi, sempre será o nosso general, o vencedor de todas as guerras. Pai amado, nós colocamos isto diante da tua presença, esta intercessão, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande, poderoso, extraordinário amor de Deus, continue sendo estabelecida no seu coração, no meu coração, até que Cristo venha nos buscar. Sexta-feira que vem, aguardamos você aqui, neste mesmo horário, no Sexta On, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Não se esqueça, orando pela Venezuela sempre.